Se você tem mais de 60 anos, este hábito doce e suculento pode silenciosamente aumentar seu risco de AVC da noite para o dia, sem aviso, sem sintomas e sem dor. Você vai para a cama se sentindo bem, e pela manhã sua fala está arrastada, seu equilíbrio desapareceu, ou um lado do seu corpo simplesmente não se move. Como médica neurologista, já vi muitos idosos sofrerem AVCs que nunca esperavam. Não por fumar, não por fast food, e não por falta de exercício, mas por algo que eles acreditavam ser saudável: frutas. Sim, frutas. Todo dia, milhões de idosos comem frutas pensando que são boas para o coração, cérebro e digestão. E embora muitas frutas apoiem o envelhecimento saudável, algumas, especialmente quando consumidas no momento errado ou em quantidades erradas, podem causar danos silenciosos. Elas elevam seu açúcar no sangue, desidratam seu cérebro ou interagem perigosamente com medicamentos. E a parte mais assustadora: ninguém nunca avisa você. Hoje, vou te mostrar 9 frutas comuns que podem estar aumentando seu risco de AVC, perda de memória ou até sangramento cerebral, especialmente se você tem mais de 60 anos. Você já se perguntou se seus hábitos saudáveis podem estar te prejudicando? Se sim, você precisa ouvir isso, e prometo que pode salvar sua vida. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu, recomendo apertar esse botão e ativar o sininho para nunca perder outra dica de saúde feita especialmente para você. Se gostar do vídeo, digite 1 nos comentários. Se não gostar, digite 0 para me ajudar a melhorar o conteúdo. 1. Bananas. Muito potássio muito rápido. Como neurologista, já vi muitos AVCs inesperados. Mas poucas coisas me perturbam mais do que hábitos aparentemente inocentes que silenciosamente levam ao desastre. E as bananas, acredite ou não, são um desses perigos ocultos. Você provavelmente já ouviu isso a vida toda. Bananas são um lanche perfeito. São macias, fáceis de digerir, ricas em potássio e até rotuladas como saudáveis para o coração. E para adultos na casa dos 30 ou 40 anos, isso pode ser verdade. Mas depois dos 60, tudo muda. Especialmente a forma como seus rins, vasos sanguíneos e coração lidam com mudanças repentinas em minerais como o potássio. Vou explicar claramente. Com a idade, nossos rins desaceleram naturalmente. Eles não filtram tão eficientemente, especialmente se você já tem pressão alta, diabetes, ou se usa medicamentos comuns como inibidores de ACE ou diuréticos, os remédios de água. Isso significa que o potássio, que as bananas possuem em grande quantidade, pode começar a se acumular na corrente sanguínea. O que acontece então? Seu coração começa a falhar, seus vasos sanguíneos se contraem, e o pior, formam-se coágulos em áreas onde o sangue deveria fluir livremente. No cérebro, esse tipo de coágulo pode interromper tudo em segundos. Nunca esquecerei um paciente meu, o Sr. Raymond, 66 anos, carpinteiro aposentado de Ohio. Ele era ativo, de mente afiada, e orgulhava-se de comer saudável. Todas as manhãs, cortava uma banana sobre seu mingau e tomava seu remédio para pressão com suco de laranja. Era uma rotina que seguia há mais de um ano. Mas uma manhã, sua esposa o encontrou caído no banheiro. Ele não conseguia mexer o lado esquerdo do corpo. Sua fala estava arrastada. No hospital, exames revelaram um AVC pequeno, mas devastador. Seus níveis de potássio no sangue estavam perigosamente altos, interferindo no ritmo do coração e provocando coágulos durante a noite. Ele não fazia ideia que 2 bananas por dia, combinadas com seu remédio, estavam levando seu corpo a um território perigoso. Aqui está a parte que a maioria dos idosos nunca ouve. Você não precisa de tanto potássio, nem de suplementos, nem de várias porções de frutas, especialmente tudo de uma vez. Uma banana grande pode conter mais de 450 mg de potássio. Isso já é suficiente para desequilibrar seu corpo se seus rins não estiverem em pleno funcionamento. Se você come essa banana à noite, quando a circulação desacelera, a hidratação cai e o remédio ainda está ativo, cria-se uma tempestade perfeita. Artérias rígidas, sangue pegajoso e um coágulo que talvez não lhe dê uma segunda chance. Então, o que fazer se você tem mais de 60? Especialmente se toma remédios para coração ou pressão. Limite-se a meia banana por dia, consumida pela manhã, sempre acompanhada de proteína como iogurte grego ou nozes para desacelerar a absorção.
Evite smoothies de banana, pão de banana e, principalmente, não coma antes de dormir. E mais importante, converse com a doutora Sandra Pereira sobre como alimentos ricos em potássio interagem com seus medicamentos. Sua vida pode depender disso. Porque a verdade é esta: o que era saudável para seu corpo pode não ser mais seguro. Não sei entender o quadro completo. E se as bananas te surpreenderam, espere até ouvir o que as uvas, sim, aquelas pequenas uvas doces, estão fazendo com seu açúcar no sangue, seus vasos cerebrais e seu risco de inflamação silenciosa. O que vou contar na próxima sessão provavelmente mudará a forma como você faz lanches para sempre. Se ainda está assistindo e achando essas informações úteis, comente um abaixo para me mostrar que está comigo. Agora, vamos para o ponto número 2. 2. Uvas. Bomba de açúcar em um pacote pequeno. Uvas. Doces, suculentas, refrescantes. Um lanche que parece tão inocente quanto a brisa de um dia de primavera. Sempre estão na bandeja de frutas, na tigela do cereal ou servidas após o almoço de domingo com os netos. Mas e se eu te dissesse que, para alguém com mais de 60, especialmente aqueles com problemas vasculares ocultos ou açúcar no sangue instável, as uvas podem ser um gatilho silencioso para AVC? É fácil esquecer que as uvas são açúcar concentrado envolto em uma pele delicada. Cada uvinha pode não parecer ameaçadora, mas comer apenas um punhado, especialmente das variedades sem sementes e muito doces, tão comuns nos mercados americanos, pode provocar um surto de glicose e frutose naturais direto na corrente sanguínea. E para cérebros e vasos envelhecidos, esse pico tem um custo alto. Com a idade, nossos corpos se tornam menos eficientes em controlar o açúcar no sangue. A resposta da insulina desacelera. Nossos vasos sanguíneos ficam mais frágeis. E quando o açúcar sobe rápido, não é só o pâncreas que sofre. Isso causa inflamação nas paredes delicadas das artérias, inclusive as que irrigam o cérebro. Quando essas artérias inflamam, começam a enrijecer e estreitar. Com o tempo, o revestimento dos vasos pode sofrer pequenas rupturas microscópicas, e é aí que os coágulos começam a se formar. Você pode não sentir, pode não aparecer no exame de rotina, mas seu corpo está silenciosamente criando as condições perfeitas para um AVC silencioso. Deixe-me contar sobre a Cira. Janete Morris, 80 anos, professora aposentada do Missouri. Ela se orgulhava de viver naturalmente. Sem refrigerantes, sem processados, sempre comendo frutas frescas. Seu lanche favorito na meia-manhã era uma tigela generosa de uvas vermelhas. Ela as comia enquanto lia o jornal ou assistia às notícias. Às vezes consumia quase 2 xícaras sem pensar 2 vezes. Então, um dia, ela percebeu que sua visão estava embaçando enquanto escrevia um cartão de aniversário. Momentos depois, sua mão tremia e ela não conseguia lembrar a palavra parabéns. A filha a levou ao hospital temendo um AVC. E foi exatamente isso, um ataque isquêmico transitório, chamado de mini-AVC, causado por um coágulo que bloqueou brevemente o fluxo sanguíneo no lado esquerdo do cérebro. Seus exames mostraram picos agudos de açúcar perto do meio-dia, e seu A1C, marcador de açúcar no sangue a longo prazo, havia subido para a faixa pré-diabética, algo que ela nunca suspeitou. Mas o mais revelador foi a inflamação crônica e de baixo grau em seu sistema vascular, provavelmente agravada por anos de consumo de frutas muito doces, sem proteína ou fibras para equilibrar. Aqui está o que quero que você entenda. Mesmo alimentos saudáveis podem se tornar perigosos sem o contexto certo. Quando você tem mais de 60, o momento em que come e com o que come torna-se tão importante quanto o alimento em si. Uvas são digeridas rápido. Elas enviam o açúcar correndo pelas veias. E se você as come sozinho, especialmente desidratado ou estressado, seu corpo entra num estado em que o sangue engrossa, os vasos se contraem e a coagulação se torna mais provável. Você não vai notar naquele dia, mas noite após noite, semana após semana, isso vai acumulando até o dia em que quebra. Por isso agora digo aos meus pacientes idosos: nunca comam uvas com o estômago vazio. Nunca em grandes quantidades. Combine com proteína, algumas amêndoas, uma fatia de queijo e limite as porções a um pequeno punhado, preferencialmente durante as horas ativas do dia, quando seu corpo pode queimar o açúcar. E se você é diabético ou toma remédios para a pressão, evite-as completamente, a menos que a doutora Sandra Pereira autorize.
Porque o que parece um lanche inocente pode, ao longo do tempo, roubar seu equilíbrio, sua memória e até sua independência. E falando em doce e perigoso, há uma fruta tropical que muitos idosos adoram que faz mais do que apenas elevar seu açúcar. Seu ácido, suas enzimas e seus efeitos noturnos no cérebro podem te surpreender. Vamos falar do abacaxi e por que sua sobremesa favorita pode estar prejudicando seu cérebro enquanto você dorme. 3. Abacaxi, combinação de ácido e açúcar. Há algo no abacaxi que faz parecer um pedacinho de sol, doce, azedinho, tropical. Muitos dos meus pacientes mais velhos gostam dele como um agrado sem culpa depois do jantar, acreditando que é leve, natural e cheio de enzimas que ajudam a digestão. Mas o que a maioria dos idosos não percebe, e que me preocupa profundamente como neurologista, é como essa fruta, quando consumida na hora errada ou em condição errada, pode se tornar um fator de risco silencioso para AVC, especialmente durante a noite. O abacaxi contém bromelina, uma enzima natural que pode decompor proteínas no corpo. Em pequenas quantidades, a bromelina pode ajudar na digestão. Mas em excesso, especialmente combinada com certos medicamentos, pode interferir na coagulação do sangue, reduzir a função das plaquetas e levar a sangramentos imprevisíveis ou formação de coágulos. Para alguém com mais de 60, com vasos naturalmente mais finos e metabolismo mais lento, esse desequilíbrio pode ter consequências graves. E não podemos esquecer do açúcar. Uma xícara de abacaxi tem mais de 16 g de açúcar natural, causando pico rápido de glicose no sangue. Diferente de frutas vermelhas ou maçãs, o abacaxi tem índice glicêmico alto, ou seja, inunda o sangue com açúcar rapidamente. E consumido no final do dia, esse pico não é usado para energia, apenas circula, estressando os vasos enquanto você dorme. Mas a ameaça mais negligenciada de todas é o ácido. O abacaxi é uma das frutas mais ácidas na dieta americana. Pode irritar o esôfago, causar refluxo silencioso e, em alguns idosos, esse refluxo acontece sem a típica dor de queimação. Em vez disso, causa microaspirações e mudanças na pressão das vias aéreas à noite, que têm sido ligadas à redução de oxigênio para o cérebro durante o sono e aumento do risco de AVC matinal, o tipo mais letal. Tratei uma paciente chamada Searo Clara Hughes, 77 anos, diretora de coral aposentada da Carolina do Norte. Ela era ativa, de mente clara e muito comprometida com a alimentação saudável. Ela evitava doces processados e substituía suas sobremesas habituais por algumas fatias de abacaxi fresco após o jantar. Por mais de um ano, esse foi seu ritual noturno. Então, uma manhã, acordou se sentindo confusa, desorientada. A filha percebeu que ela arrastava as palavras e não conseguia andar com equilíbrio. Uma tomografia revelou que ela sofreu um pequeno AVC na circulação posterior, afetando seu equilíbrio e fala. Seus exames mostraram níveis elevados de glicose, sinais de irritação por refluxo noturno e irregularidades nas plaquetas. O culpado? Não uma causa única, mas uma tempestade perfeita criada pelo hábito noturno de abacaxi, refluxo ácido, picos de açúcar e o efeito da bromelina na coagulação. Era uma fruta que ela acreditava estar ajudando, mas que quase roubou sua independência. O caso de Clara está longe de ser isolado. Para os idosos, a digestão desacelera, as paredes dos vasos afinam, e o sono fica mais frágil. Junte isso com frutas ácidas e muito doces à noite, e o risco de constrição dos vasos durante o descanso aumenta, justamente o momento em que o cérebro está mais vulnerável. E sim, sob as circunstâncias certas, formam-se coágulos silenciosamente, preparando o palco para um AVC enquanto você dorme. Então, qual a lição? Se você ama abacaxi, aproveite-o no início do dia em pequenas quantidades e nunca com o estômago vazio. Evite combiná-lo com medicamentos que afinam o sangue, a menos que a doutora Sandra Pereira recomende. E, mais importante, não o coma antes de dormir. Seu cérebro precisa de estabilidade, não surpresas, enquanto você repousa. Porque, nessa fase da vida, até uma fruta pode desequilibrar tudo. Mas se o abacaxi te chocou, espere até ouvir a verdade sobre a melancia. Uma fruta elogiada pela hidratação, mas que em certas condições pode estar secando seu cérebro e baixando sua pressão de formas que podem te deixar vulnerável a desmaios. Vamos falar de como algo tão cheio de água pode se tornar tão perigoso. Se ainda está assistindo e achando essas informações valiosas,
comente um abaixo para me mostrar que está aqui. Agora vamos continuar com o ponto número 4. 4. Melancia, nem sempre hidratante. É difícil encontrar uma fruta mais amada durante o verão nos Estados Unidos do que a melancia. Fatias geladas no 4 de julho. Concurso de cuspir sementes com os netos. E aquela crocância doce e refrescante após uma tarde quente no jardim. Parece inocente, até saudável. E sim, é cheia de água. Mas para idosos, especialmente com problemas cardiovasculares ocultos ou tomando certos remédios, a melancia pode silenciosamente desequilibrar o corpo. Não pelo açúcar ou ácido, mas pelo que ela retira do seu sistema. Como neurologista, estou cada vez mais preocupada com a frequência com que adultos mais velhos desencadeiam riscos de AVC sem saber, com alimentos que acham seguros. A melancia é um dos maiores equívocos. Pode parecer hidratante, mas na verdade, a melancia pode agir como diurético, ou seja, faz você urinar mais. Isso não é problema para um jovem de 25 anos. Mas para um idoso de 75 com circulação delicada, pressão quase baixa, ou que já toma remédios de água ou inibidores de ACE, essa micção frequente pode levar à desidratação durante a noite, um dos gatilhos silenciosos mais perigosos para a AVC. Por quê? Porque quando o corpo desidrata, o sangue engrossa. Pense nele como xarope escorrendo lentamente por tubos estreitos. Sangue grosso se move devagar, dando mais tempo para formar coágulos, especialmente em artérias já endurecidas pela idade. O cérebro, sensível a mudanças de oxigênio, fica ainda mais vulnerável quando o fluxo sanguíneo desacelera ou é interrompido. E isso é especialmente verdade durante a noite, quando a circulação natural diminui e a pressão cai. Deixe-me contar sobre o Sr. Howard Larkin, 82 anos, carteiro aposentado de Indiana. Ele fazia tudo o que achava certo, caminhava diariamente, evitava açúcar processado, só comia alimentos saudáveis. Um hábito que gostava era comer 2 ou 3 grandes fatias de melancia depois do jantar, algo para se refrescar e manter-se hidratado. Mas ele não sabia que estava tomando um diurético prescrito para insuficiência cardíaca leve. Entre o remédio e o efeito natural da melancia, seu corpo perdia muito líquido durante a noite. Uma manhã, Howard acordou com vertigem severa. Quando tentou levantar, caiu. No hospital, sua pressão estava perigosamente baixa e exames mostraram sinais de hemoglobina concentrada, um marcador de sangue grosso por desidratação. Exames revelaram um pequeno AVC isquêmico, provavelmente causado por um coágulo formado nas artérias estreitadas enquanto ele dormia. Suas melancias, na verdade, estavam fazendo o oposto do que ele pensava, secando-o, não hidratando. O pior é que o AVC afetou seu equilíbrio e coordenação. Embora tenha sobrevivido, agora anda com bengala e precisa de ajuda nas tarefas diárias. Um homem que, uma semana antes, cortava seu próprio gramado. Não compartilho essa história para assustar desnecessariamente. Compartilho porque a maioria dos idosos não percebe que até alimentos saudáveis podem ser perigosos quando interagem com idade, medicamentos e momento do consumo. Melancia à noite, especialmente após remédios que reduzem o volume de fluidos, cria um risco oculto. Sangue grosso, pressão baixa, circulação lenta, as 3 condições que permitem coágulos silenciosos se formarem e atacarem durante a noite. Então, se gosta de melancia, coma com sabedoria. Consuma mais cedo no dia e sempre combine com eletrólitos, como uma pitada de sal ou água de coco. Se toma diuréticos, converse com a doutora Sandra Pereira antes de fazer dela um hábito diário. E mais importante, escute seu corpo. Tontura pela manhã, boca seca à noite ou acordar confuso não são normais. São sussurros de alerta porque, mesmo uma fruta que é 90% água, pode se tornar uma ladra silenciosa da saúde cerebral. E o pior, você só vai perceber quando já for tarde demais. Agora, se isso te surpreendeu, espere até falarmos de uma fruta praticamente símbolo do café da manhã saudável, a laranja americana clássica. Mas dentro daquela cor vibrante, esconde-se um químico que pode interferir nos seus remédios para coração e cérebro, e preparar o terreno para algo muito mais perigoso do que a maioria imagina. 5. Laranjas. Interações cítricas.
Laranjas são símbolo de saúde em lares americanos há muito tempo. Um copo de suco fresco no café da manhã, uma tigela de fatias de laranja na mesa da cozinha, ou a clássica laranja na meia de Natal. Por décadas, foram vistas como um milagre da vitamina C natural. Mas para adultos mais velhos, especialmente os que usam remédios para coração ou pressão, as laranjas podem se tornar silenciosamente um coquetel químico que desencadeia reações perigosas no corpo, incluindo as que levam a coágulos e AVCs. O problema não é só o açúcar. Embora uma laranja grande ou um copo de suco possam elevar o açúcar no sangue, há também um composto natural nas frutas cítricas chamado furanocumarina. E é algo que a maioria dos idosos nunca ouviu falar. A furanocumarina interfere na metabolização de certos medicamentos, especialmente estatinas, bloqueadores de canais de cálcio e anticoagulantes. Isso significa que, em vez do corpo processar seu remédio de forma segura e gradual, ele pode acumular demais, aumentando a toxicidade, ou eliminá-lo rápido demais, tornando-o inútil. Essa interação pode ser fatal, não imediatamente, mas lentamente, silenciosamente, criando condições em que o sangue se torna instável, artérias se contraem inesperadamente, ou coágulos começam a se formar sem aviso. Como neurologista, já vi muitos pacientes pagando o preço de misturar frutas saudáveis com medicamentos potentes. Um deles foi o Sr. Elmer Bryant, 79 anos, motorista de ônibus aposentado da Geórgia. Um homem bom, com um sorriso gentil, Elmer tomava torvizatina para colesterol alto e lisinopril para a pressão. Ele também se orgulhava de viver naturalmente. Todas as manhãs começava o dia com um copo alto de suco de laranja fresco, seu sol em um copo, como chamava. Mas o que Elmer não sabia era que a furanocumarina do suco impedia seu fígado de quebrar os medicamentos. Seus remédios para a pressão se acumulavam no sangue, intensificando os efeitos. Ao mesmo tempo, a estatina acumulava-se nos músculos e sangue, aumentando inflamação e afetando vasos. Uma manhã, após dias sentindo tontura leve, Elmer levantou da poltrona e desabou. Foi levado ao pronto-socorro, com fala arrastada e confusão. Tomografia mostrou AVC isquêmico leve e exames indicaram níveis perigosamente altos dos medicamentos, não por excesso, mas porque o suco de laranja bloqueava a depuração pelo fígado. Seu sangue ficou instável, circulando de forma imprevisível, e sim, formou um coágulo que entupiu uma artéria estreita no cérebro. Quando expliquei isso a Elmer e sua esposa, ficaram chocados. Toda minha vida pensei que suco de laranja era bom para mim, disse ele. E já foi. Mas o corpo envelhecido não é o mesmo. O que funcionava aos 40, não funciona sempre aos 70 ou 80, especialmente com medicamentos na jogada. Por isso, toranjas, laranjas Sevilha e até laranjas comuns, quando consumidas regularmente, devem ser consideradas com cuidado em idosos medicados. O fígado fica mais lento, menos eficiente, e os riscos de interações entre comida e remédio aumentam com a idade. Para quem tem mais de 60, agora recomendo comer laranjas com moderação e nunca combiná-las com remédios sem falar com a doutora Sandra Pereira. Se gostar de cítricos, escolha opções de menor risco, como clementinas, ou esprema um pouco de suco na água em vez de beber copos cheios. E se tomar medicamentos prescritos, pergunte ao seu médico se o cítrico pode interferir. Porque a verdade é: não é só o que está no seu armário de remédios que importa, é o que está na sua fruteira. Um hábito simples, bem intencionado, repetido todo dia, pode ser a mão invisível que empurra seu cérebro para a catástrofe. Se isso te preocupa, deve preocupar. Mas conhecimento é poder. Mudando simplesmente como e quando consome certas frutas, pode reduzir drasticamente seu risco. E se acha que só as laranjas têm um lado sombrio, fique por aqui. A próxima fruta é frequentemente oferecida em hospitais, elogiada para a saúde intestinal e energia, mas pode estar silenciosamente desgastando a proteção dos seus nervos. Vamos falar das maçãs e da armadilha do açúcar que ninguém avisa. 6. Maçãs. Armadilha surpresa do açúcar. Maçãs. Símbolo da saúde americana, certo? Uma maçã por dia afasta o médico. Você já ouviu isso a vida toda. Crocante, suculenta e fácil de comer,
Maçãs são frequentemente distribuídas em hospitais, incluídas em programas para idosos e carinhosamente dadas por netos que só querem que você se mantenha saudável. Mas para idosos, especialmente acima dos 60, que lidam com pressão alta, diabetes ou mudanças cognitivas, maçãs podem não ser tão inocentes quanto parecem. Na verdade, o tipo errado de maçã, consumida da forma errada, pode aumentar silenciosamente seu risco de AVC ao desregular seu açúcar no sangue e a estabilidade vascular de formas perigosas. Veja, nem todas as maçãs são iguais. Embora tenham fibras e alguns nutrientes, muitas das variedades populares americanas, como Fuji, Honeycrisp e Gala, foram cultivadas para a doçura, não para a nutrição. Essas maçãs têm alto índice glicêmico, o que significa que inundam seu sangue com açúcares naturais mais rápido do que seu sistema envelhecido pode lidar. E se você as come sozinho, especialmente sem proteína ou gordura saudável para desacelerar a digestão, isso provoca um pico rápido de açúcar no sangue seguido de queda. Essa subida e queda abrupta afetam mais que sua energia. Impactam sua pressão, inflamação vascular e viscosidade do sangue. Quando o açúcar sobe, o sangue fica mais ácido e pegajoso. Seus níveis de insulina disparam e seus vasos sanguíneos se contraem com o tempo. Esse padrão repetido dia após dia danifica o delicado revestimento das artérias, inclusive as que levam sangue ao cérebro. Podem surgir microlesões, e aí seu corpo forma coágulos para reparar. Em adultos mais jovens, o sistema se recupera rápido. Mas para idosos cujos vasos já são mais estreitos e rígidos, esses coágulos podem virar gatilhos para AVC, esperando o momento errado. Uma paciente minha, a Sarah Louise Hammond, 81 anos, da Pensilvânia, foi saudável a maior parte da vida. Caminhava diariamente, tomava os remédios como prescritos e seguia uma dieta que achava inteligente. Toda tarde, ela comia uma grande maçã Honeycrisp como lanche. Sem batatas fritas, sem biscoitos, só fruta. Mas o que ela não sabia é que era resistente à insulina, e aqueles picos diários de açúcar estavam sobrecarregando seus vasos envelhecidos. Com o tempo, começou a notar a visão embaçada à noite e pressão ocasional na cabeça ao levantar. Numa noite, enquanto preparava o jantar, Louise perdeu a capacidade de falar claramente. A filha a levou ao pronto-socorro, onde exames confirmaram um AVC leve. Seus exames mostraram padrões instáveis de glicose e sinais de inflamação endotelial. Enquanto os remédios faziam seu trabalho, os picos de açúcar silenciosamente a preparavam para danos vasculares. E sim, um coágulo havia se formado, provavelmente durante um desses picos repentinos. Louise se recuperou, mas agora vê as maçãs de forma diferente. Não como inimigas, mas como algo para tratar com consciência e equilíbrio. Aqui está o que digo a todos meus pacientes idosos. Se ama maçãs, escolha com sabedoria. Maçãs Granny Smith têm menos açúcar e mais polifenóis, compostos que protegem o cérebro. Sempre coma maçãs com uma fonte de proteína ou gordura, como manteiga de amêndoa ou fatia de queijo, para reduzir o impacto glicêmico. E nunca coma uma maçã doce com o estômago vazio, especialmente à noite. Seu cérebro precisa de combustível estável, não montanhas russas. Porque até algo tão saudável quanto uma maçã pode estar, por baixo, mexendo nas condições que aumentam a chance de AVC. Especialmente quando seu açúcar oscila, seus vasos se contraem e coágulos começam a se formar silenciosamente até que um dia não ficam mais silenciosos. E se isso te surpreendeu, continue lendo. A próxima fruta que muitos idosos amam para a saúde do coração é rica em cor, antioxidantes, e frequentemente rotulada como superalimento. Mas dentro dessas cascas vermelho-rubi, há um composto que pode afinar demais seu sangue. E para quem já toma medicamentos, isso pode ser a diferença entre segurança e sangramento cerebral. Vamos falar das cerejas e por que muitas podem colocar seu corpo em perigo. Se ainda está assistindo e acha essas informações úteis, comente um abaixo para mostrar que está comigo. Agora, vamos para o ponto número 7. 7. Cerejas, fonte oculta de salicilatos. Cerejas, pequenas, lindas e coloridas, têm fama de serem uma das frutas mais saudáveis na dieta americana. Médicos as recomendam para inflamação, artrite e até saúde cardíaca.
Você as vê em revistas de bem-estar para idosos, mercados orgânicos e adicionadas a iogurtes e saladas. Mas por trás do sabor doce e da reputação, cerejas carregam um risco pouco conhecido, especialmente para idosos que já usam anticoagulantes ou medicamentos que afetam a coagulação. O perigo está em um composto natural chamado salicilatos, uma substância que afina o sangue e age como a aspirina. Embora isso possa ser útil em moderação para idosos cujo sangue já é afinado por remédios como varfarina, Plavix ou aspirina diária, adicionar mais salicilatos pela comida pode levar o corpo ao limite. O resultado: sangue afinado demais para coagular, vasos frágeis que vazam e, nos piores casos, AVC hemorrágico, sangramento dentro do cérebro. A maioria nunca conecta isso à fruta. Parece exagero, mas já vi isso de perto. Deixe-me contar sobre o Sr. Daniel Rodés, 84 anos, maquinista aposentado de Illinois. Ele teve um infarto leve anos atrás e tomava aspirina diária em baixa dose. Também tomava estatina e remédio para a pressão. Todas as noites terminava o jantar com uma pequena tigela de cerejas. A sobremesa da natureza, como chamava. Lera que eram boas para a inflamação, e queria se manter ativo para os bisnetos. No começo, nenhum sinal de perigo. Mas após semanas, Daniel começou a ter dores de cabeça, tonturas e náuseas ocasionais. Uma manhã, acordou confuso e vomitando. A esposa o levou ao pronto-socorro. Uma tomografia revelou algo terrível: um sangramento cerebral, AVC hemorrágico, não por pressão alta ou trauma, mas porque seu sangue estava afinado demais para coagular, e um pequeno vaso no cérebro rompeu. Os médicos descartaram erros nos remédios. A dosagem estava correta, os sinais vitais estáveis. Mas ao revisar a dieta, ficou claro que o efeito combinado dos salicilatos das cerejas com os anticoagulantes criaram uma tempestade perfeita. Isso é o que torna tudo tão perigoso. Os efeitos são sutis, graduais. Você se sente bem até não se sentir. E quando o sangramento começa no cérebro, é difícil parar. A recuperação é incerta. Alguns perdem a fala, outros a mobilidade. Muitos nunca recuperam a independência total. Aqui está o que gostaria que mais idosos entendessem. Mesmo alimentos naturais podem interagir com seus remédios. Seu corpo aos 70 ou 80 não processa as coisas como aos 40. Uma fruta que ajuda um jovem a se recuperar da dor pode, para alguém com anticoagulantes, levar a um colapso. Então, se ama cerejas, coma com consciência. Algumas de vez em quando são provavelmente seguras. Mas evite concentrados, sucos ou grandes porções diárias se estiverem remédios que afetam a coagulação. E sempre fale com a doutora Sandra Pereira antes de tornar algo parte regular da dieta, especialmente algo tão medicinal quanto essa frutinha doce. Porque o que parece pequeno pode virar sério ao entrar num corpo envelhecido que já trabalha duro para se manter equilibrado. E quando o sangue fica afinado demais, ele não só vaza. Ele corre e deixa danos por onde passa. Se acha que acabou as surpresas, pense novamente. A outra fruta, frequentemente elogiada por seus antioxidantes e servida em branques elegantes para idosos, que pode carregar uma das maiores cargas de pesticidas do mercado. E para idosos, essas toxinas não somem facilmente, acumulam-se. E podem estar fazendo muito mais mal ao seu cérebro do que você imagina. Vamos olhar de perto para os morangos e o que realmente esconde aquele brilho vermelho. Se ainda está assistindo e achando essas informações valiosas, comente um abaixo para mostrar que está aqui. Agora, continuemos com o ponto número 8. 8. Morangos, mofo, pesticidas e gatilhos de gota. Parecem inocentes, vermelhos, em forma de coração, doces com um toque certo de azedo. Morangos são o retrato da saúde. Você os vê em bandejas de hospital batidos em smoothies para a saúde cerebral servidos em branques de comunidades de aposentados no ZEUA. Mas para idosos, a verdade por trás dos morangos é menos doce. Na verdade, essa fruta popular pode estar silenciosamente aumentando seu risco de AVC, inflamação e toxicidade cerebral a longo prazo de formas que você provavelmente nunca foi avisado. Vamos começar pelo que a maioria não sabe. Morangos estão entre as frutas mais pulverizadas na agricultura americana. Ano após ano, lideram a lista Dirty Dozen, do Environmental Working Group.
que classifica os alimentos com maiores resíduos de pesticidas mesmo após lavagem. E para idosos cujo sistema de desintoxicação desacelera com a idade, esses químicos não saem do corpo tão facilmente.